ouvindo, tudo certo? Muito bem, vou falar da caridade. Legal, aí um tema bonito, né? E uma coisa que me chamou a atenção. Tudo bem? Tudo certo? Posso continuar? Uma coisa que me chamou muita atenção é uma frasezinha interessante daquela história da gente compreender as pessoas, não é? Então a gente fala coisas maravilhosas, faz coisas maravilhosas, mas muitas vezes não consegue compreender as pessoas. E aí eu fiquei pensando, assim, sentado, escutando uma pessoa falando comigo, e eu não consigo compreender, assim, não consigo aceitar, não consigo entender. Ai, mas dá um nervoso na gente, dá um nervoso. Porque a gente tem as nossas verdades, a pessoa tem as verdades dela. Então, às vezes essas verdades se chocam. E às vezes é uma coisa pequenininha que precisa para dar certo, mas a gente não aceita e o outro também não aceita. Então a gente fica assim, né? Aquela dificuldade de entender, de entendimento. Mas a ideia da caridade, basicamente, aquela que ela buscou lá em Paulo, que fizeram até música, né, a respeito dela, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda, não é? Que eu desse meu corpo para ser queimado por favor dos meus semelhantes, ainda que tudo isso acontecesse, mas se não tivesse dentro de mim aquele sentimento maior, isso teria um valor muito menor, muito pequeno. Mas como é que a gente faz para a gente dar valor para isso? Como é que a gente faz para a gente aumentar os nossos sentimentos? Já ouviram falar da história do coração peludo? Eu tenho uma amiga que fala disso, ela fala no trabalho que a gente faz. Ah, você tem um coração peludo. O coração peludo é aquelas pessoas que têm dificuldade de entender, de aceitar, estão prontos para brigar, sempre tem uma visão negativa das coisas, sempre tem uma visão infeliz das coisas. Não aceita às vezes, né? Vai fazer um trabalhinho com alguém e aí fica reclamando, ou então fica criticando a pessoa, esse tipo de coisa, né? Coração peludo. Então a ideia aqui é que a gente ou apare o coração ou penteie, né? O coração, se ele é muito comprido, o pelo é muito comprido, né? Tem que pentear o coração, né? Para a gente poder compreender e trabalhar melhor. E o sentimento de caridade é uma coisa assim muito pessoal de cada um tem a sua construção, cada um está em um determinado degrau. Às vezes a gente espera a caridade do outro, ou exige a caridade do outro, não é mesmo? Só que muitas vezes o outro não está em condição de nos oferecer a caridade. Então você está, por exemplo, no trânsito, terminando uma coisinha de ver lá no mapa, e o farol abriu. Aí você pensa, um segundinho só, já só vou apertar o último botão, que nem ele aperta a buzina lá, que é o último botão que ele tem depois dele, né? E aí você fica nervoso, chateado, aborrecido, ai meu Deus, quer xingar, e o outro também fica bravo, que não é hora de mexer naquilo, que tem que prestar atenção no trânsito. Então às vezes a gente exige do outro uma coisa que ele às vezes não pode dar. No atendente de balcão, né? A gente às vezes vai lá, com o coração assim aberto, gostoso para chuchu. Só que tem um problema, né? A pessoa às vezes está lá vivendo um drama de família, um problema orgânico, um problema qualquer, e ela não tem condição de te dar um segundinho de tolerância, de paciência. Ela não quer saber que o que ela pode indicar é o interessante para você. Se você não souber a descrição correta do que você quer, ela não vai te atender, não vai fazer força nenhuma para descobrir o que é. Eu precisando de uma chavinha assim, que tem um negocinho quadradinho na ponta, que faz assim, vira e... Como é o nome da chave? Não sei, então eu trato de saber e volto, sabe assim, aquela coisa, né? Então a gente espera que o outro tenha a caridade com a gente, tenha a compaixão, tenha a esperança, tenha a paciência. E a pessoa não tem condição de te dar aquilo, e por diversos motivos. Então existem muitas situações pelas quais a gente precisa sentar e entender. E deve ser muito gostoso para quando a gente chegar nessa condição. Muito gostoso. Porque você senta e a pessoa explica, e você pondera, e você compreende. Como é gostoso isso, não é? Mas como que a gente vai chegar nisso? Aí vem o treinamento, aí vem a convivência, aí vem uma série de fatores, não é? Que a gente precisa devagarzinho construindo ao nosso redor. Construir possibilidades para que a gente possa ter essa condição. Normalmente, quem tem essa condição é aquela pessoa que
já está pintando cabelinho de branco, já está andando de graça no ônibus, sabe? Mas por que vocês estão rindo? Eu tô louco para andar de graça no ônibus. Agora baixou para 60. Ah, então é verdade? É. Ai, meu Deus do céu, então é verdade. É verdade. Então é verdade. Esses dias, meu coração peludo, estava pensando em pintar o cabelo de branco para mim falar pro motorista, o senhor pode abrir a porta aqui que eu não trouxe o cartão, sabe um negócio assim? Mas normalmente com experiência maior, com o prazo já mais avançado, com o tempo mais avançado, onde nós já vivemos diversas experiências, não é? Onde a gente já viveu diversas circunstâncias difíceis, fáceis, a gente junta tudo aquilo, a gente tem mais facilidade para entender. Então, o filho quando está errando, vou dar um exemplo, né? O filho está errando, meu filho está errando, meu Deus do céu, né? E aí se você tem mais vivência, a gente não gosta, a gente acha ruim e tudo, mas aí ele vai ter uma hora que ele vai ter que se corrigir, a gente já sabe disso, porque a gente já teve que se corrigir um monte de coisa, né? Não é mesmo? Quanta coisa que a gente fazia na adolescência, assim, não é? O Chico costumava dizer que a adolescência é uma espécie de doença, e você fica pensando, meu Deus do céu. Mas ele falava isso, porque vocês já olhem para trás e vejam o que a gente fez na adolescência. Algumas coisas que a gente fez que até hoje está marcado na gente, e às vezes vai durar a vida inteira. Porque a gente fez umas bobagens, uns negócios assim que não tinha menor cabimento, menor sentido. Mas aí tem a reencarnação. Aí a gente reencarna e fala assim, dessa vez eu não vou cair não, dessa vez. Tem gente, por exemplo, que reencarna e vai lá, mesmo ganhando um pouquinho, vai guardando seu dinheirinho, porque ele sabe que vai ficar com idade, vai precisar no futuro, vai guardando, vai poupando, né? E tem gente que reencarna e não sabe disso, aí tem que aprender em 2, 3, 4, 5 encarnação como fazer para ser mais previdente, não gastar dinheiro com bobagem, não fazer coisas assim desnecessárias. A gente na casa espírita recebe uma infinidade de coisas, né? Agora mesmo estava olhando lá o bazar e a gente vê aquela infinidade de coisas e fala, meu Deus, se a pessoa dispôs agora, num determinado momento, isso aqui para ela foi importante ou não foi, ou foi uma coisa supérflua. E ela chegou à conclusão que ela não precisa mais disso, não é? Então a gente pensa assim, nossa, quanto se gastou com isso, aquela coisa, né? E aí devagarzinho a gente vai com essa experiência, ficando mais experiente, vai tendo mais compreensão com tudo, mas conjuntamente vai tendo mais caridade, mais amor. Isso vai devagarzinho brotando na gente. É claro que nós temos alguns aceleradores disso, né? Então é assim, é a compreensão, o entendimento, mas também o conhecimento. Olha o que Jesus fala para a gente conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertando, vai nos dando liberdade. E às vezes, uma liberdade que a gente pode estar amarrado num tronco. Vejam os nossos irmãos que passaram por isso aqui no Brasil. Alguns deles tinham uma alma tão liberta, mas tão liberta, que ele não estava nem se incomodando com aquilo, porque já tinha um entendimento maior sobre a vida. Provavelmente não era uma encarnação para ele de expiação terrível, era uma encarnação de prova, uma encarnação que ele precisou e que ele pediu para viver aquilo, por conta de uma situação inversiva, muitas vezes, não é? Em que ele era o algoz, e aí ele veio fazer a experiência de como seria ser vítima, não é? Vamos dizer assim. Então, devagarzinho a gente vai entendendo isso, que nós vamos nos libertando. Porque também a falta de caridade da nossa parte é uma espécie de prisão. O egoísmo é uma prisão, não é? Só pensar na gente, não é uma prisão? É uma coisa assim. E é por isso que o dia de Natal é bonito. Porque no dia de Natal, mesmo o mais egoísta, ele fala assim, bom, eu posso dar um pão com manteiga para esse engraxate aqui, né? Aí dá um pão com manteiga. E está feliz da vida, porque ele deu o pão com manteiga. E ele saiu de dentro dele mesmo, conseguiu favorecer alguém. Aliás, tem uma historinha a esse respeito de um senhor que era muito sovinho, tinha muito dinheiro, não dava nada para ninguém. E aí um dia um menino falou, senhor, deixa eu engraxar o seu sapato, eu estou com tanta fome, eu precisava comer um pão. Aí ele permitiu que o menino engraxasse o sapato dele, deu um pão para ele, foi lá na padaria e comprou um pão.
os pães deviam ser melhores do que os de hoje, né? Antigamente, porque comprou o pão e deu para ele, falou, meu Deus do céu, mas se alguém me der um pão sem nada, eu vou agradecer muito, no fundo do meu coração. Se der um cafezinho com leite, a gente faz aquele negócio lá, né? Tchuc-tchuc lá, e ainda vai, né? Mas um pão sem nada. E você sabe que eu faço isso toda semana, eu dou um pão sem nada para as pessoas. É engraçado, né? Coração peludo, é assim, coração peludo. Mas enfim. Bom, aí ele deu o pão, passou um tempo, ele desencarnou, chegou no plano espiritual, ninguém queria saber dele. Ninguém. Prejudicou todo mundo, foi um terrível, ninguém queria saber dele. E aí ele pediu para reencarnar. Tá bom, mas quem é que vai ser a sua mãe? Não tinha mãe para ele, porque ninguém queria saber dele. Aí estava tão chateadinho, tão tristinho, ele falou, mas eu quero encarnar, mesmo que eu passe dificuldade, eu preciso aprender a lição, não vou fazer mais isso, tal. Aí veio um espírito muito amoroso, muito amigo, e falou, olha, você consegue encarnar. Você, obviamente, você precisa dar uma olhadinha aqui nesse céu e achar a estrela que mais te chama a atenção, que você mais brilha, aí você vai em direção a ela, mergulha nela. Aí ele via aquele mundo de estrelas, tudo apagadinho, mas tinha uma bem pequenininha, assim, com uma luzinha, falou, nossa, que essa luzinha. Mergulhou naquela estrela. Reencarnou numa favela do Rio de Janeiro. Maravilha. E quem era o pai dele? O engraxate. E o pai dele cresceu, se desenvolveu e foi ser servente de pedreiro dentro da favela. E ele era ajudante do pai, servente de pedreiro. Olha só que coisa. Por que que muitas vezes a gente só enxerga as coisas atuais e esquece das passadas, né? Por que que as pessoas... Tem pessoas que nada dá certo na vida, mas por que que isso acontece? Será que é sorte ou azar, né? Aí a gente vai percebendo que não, que existe uma razão. E aí ele reencarna como ajudante do pai, né? Ele ia trabalhar com o pai, que o pai já era ajudante de pedreiro, imagine só. Já era ajudante. O ajudante é assim, né? Tem trabalho, se não tem, não ganha, é um negócio meio complicado. O trabalho de ajudante sempre é o mais difícil, o mais pesado, o mais complicado. Sempre assim. Eu até uma vez fui trabalhar de ajudante de pedreiro, o moço falou assim, vai chegar o caminhão de bloco aí, você traz os blocos tudo aqui pertinho que eu estou fazendo um muro aqui, você traz para falar, só isso, moleza, né? Só moleza. Aí chegou o caminhão lá, eu peguei uns 3 ou 4 blocos, não conseguia pegar mais nenhum. Mão de seda, aqueles negócios grosseiros, imagine só. Eu falei, meu Deus, eu não consigo carregar os blocos. Eu achei que ia descarregar 500 blocos assim com o pé nas costas. Não carreguei nem 5 blocos, não deu nem 0,01%. Falei, misericórdia. Falei para ele, desculpa, eu não consigo. Esses blocos, além de ser pesados, são muito grosseirão, machuca todo mundo a gente. Aí ele falou, então tá bom, não tem problema não. Mexe aquela areia lá. Aí você vai mexer a areia. Então, mas é assim. Ele encontrou o serviço dessa forma, através de um gesto de caridade que ele tinha feito, imagine, né? Então, todos os anos, na época do Natal, abra o coração, favoreça alguém. Se você ouviu falar que tem uma pessoa que está precisando, se um dia aparecer um colchão assim usado, de casal, o senhor podia arrumar para mim, porque o senhor precisa arrumar para mim, porque aí eu posso trocar o meu colchão, que está muito ruim, né? Se a gente ouvir umas histórias dessas assim, aí você pergunta assim, mas onde é que você vai levar esse colchão? Eu moro em Emelino Matarazzo, mas eu pago o carreto do colchão. Eu falei, você sabe quanto custa um carreto de colchão daqui para Emelino Matarazzo? Meu Deus do céu, são mais de 40 quilômetros. Aí você penteia o coração peludo, mas fala, escolhe um colchão bonitinho lá para você e eu compro para você lá no seu bairro, você manda a perua de lá e mesmo entregar na loja, não é? Então, é quando a gente vê assim, alguém com alguma necessidade, é um exemplo que a gente vê, é um exemplo. A pessoa, sei lá, quer comer alguma coisa, tá bom, dá para a pessoa lá um pão. Mas você não quer, não estou com tanta fome que não precisa pôr nada. Aí você fala, mas toma um cafezinho com leite também, para ajudar. Né? Não precisa. Eu caí nessa daí, caí no cavalo uma vez, sabe, gente?
Eu tenho muitos amigos na cidade. Esses amigos que moram na rua, eu tenho muitos deles lá, muito. Aí eu estou lá andando, Sérgio, você vai me salvar. Você vai me salvar. Eu estou morto de fome. Então vamos comer alguma coisa. Vamos entrar. Aí nós entramos. Eu não percebi onde nós entramos. Aí nós entramos. Eu queria 2 coxinhas dessa, isso aqui, queria um cappuccino, não sei o quê. Eu deixei quase R$100 lá. Falei, misericórdia. Quando eu vi, era uma loja de café chique para chuchu. Falei, misericórdia. Agora não posso voltar atrás, né? Aí tive que pagar, né? Mas enfim. Aí o coração ficou todo... Depois para pentear foi duro, viu? Foi duro. Foi duro para pentear. Foi duro, né? Mas enfim. A necessidade que nós temos é de construir. E caridade está associada ao amor. Na verdade, a caridade é o amor em ação. É isso que nós não podemos esquecer. E o amor em ação se constrói assim, praticando. Não precisamos salvar o mundo. Sair aqui no meio da rua, salvar o mundo. Calma, vai devagar. Quando a gente estiver preparado, eles vão enviar pra gente as pessoas. É verdade. A gente não recebe ninguém. Quem mora em apartamento, né? Eu, 14º andar, quer dizer, tem 13 andares para baixo. O pessoal pode apertar o botão de 13 andares. Para acertar o meu é difícil. Não é? De vez em quando eu queria que o meu prédio tivesse uns 50 andares, mas tem 19, mas eu moro no 14. Tudo bem. Mas as pessoas são encaminhadas pra gente. Devagarzinho elas vão surgindo, mas aí você tem que abrir os ouvidos, o coraçãozinho. Mas para fazer isso, precisa estar preparado, saber o que está fazendo, fazer de sentimento, de coração. É uma coisa simples, mas não importa. Faça com sentimento, com amor. Uma vez eu estive numa casa espírita, lá no Sapopemba, e tinha uma senhora que ela era dirigente da casa. E aí, antes de começar a palestra, essa senhora foi lá dar um aviso. Aviso! Bravo! Muito bravo. Mais bravo que a dona Nilza. A dona Nilza não era brava, né? Escuta, eu estou envergonhada. Aquele mundo de gente lá na casa. Estou envergonhada. Foram me procurar lá na minha salinha para perguntar para mim por que eu não mando uma carta para o Pão de Açúcar para mandar arroz, feijão, as coisas aqui para nós. Mandar uma carta para os mercados grandes para eles mandar uma carreta de comida aqui para distribuir para os necessitados. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Fiquei pensando, meu Deus do céu, o que será que ela vai falar, né? Não sabia, né? Mas não é uma coisa boa de ficar pedindo para os mercados, para as pessoas que têm muito dinheiro e ajudar e dar, né? Ela fala, não é. Parece que ela estava me respondendo. Aí eu perguntei, mas por que não é? Parece que ela estava falando comigo. Porque não importa se cada um trouxer o seu óbolo, a gente vai dar o que cada um trouxe, nós vamos dar com amor. E quem tem o mérito são quem deu o óbolo. Se o Pão de Açúcar der, quem é o mérito de ter dado as coisas? De quem é o mérito? Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é real mesmo, é verdade. Se a gente puder fazer 10 cestas, é melhor que fazer 1000, porque não somos nós que estamos fazendo. Nós não estamos exercitando o nosso trabalho, fazendo o que nós precisamos fazer. Não é? E aí o homem assina um papel lá, manda entregar e não sei o que, quer dizer, onde é que está o sentimento disso? Onde está? A gente fica pensando, meu Deus, é mesmo. Eu posso dar, sei lá, 1 quilo de fubá, meio quilo de fubá. Eu nem sei por que não vende de quilo fubá, é de meio, né? Não vende de quilo, é só de meio. Não sei por quê. Sal é de quilo, né? Sal é 1 quilo de sal, meio de fubá. Né? A gente podia dar 1 quilo de sal, meio quilo de fubá. É uma coisa que é difícil as pessoas ganhar, né? Sal e fubá normalmente é muito difícil, né? É o que mais as pessoas dão, né? Mas não importa. É a nossa possibilidade. Não importa. Aí ela deu o exemplo do Chico. Falava assim. Eu tomei um susto com aquele relógio. Pensei que era 10 horas. Falei, meu Deus do céu. 10 para as 9, né? Aí ela deu o exemplo do Chico. Ele falou que o amor
não importa o tamanho, sempre é grande. Então, se você pode dar um óvulo, é grande. Você pode dar um pouco mais, é grande. Tudo é grande, porque é feito com amor. O amor não tem tamanho. É uma coisa que é grande para todo mundo. Então, quando a gente for convidar, quando a gente perceber que pode favorecer, por que a gente recua? Favorece. Favorece. É isso que nós precisamos fazer. Porque senão não adianta, aí vem aqui, fala bonitinho, arrumadinho, bonitinho, sai na rua, né? Deus há de te ajudar, Deus que te abençoe, vai com Deus, né? Mas às vezes a pessoa não precisa de muito mais que isso. E nós somos os instrumentos. Uma vez eu fiquei chocado com uma história que dizia assim: Deus ajuda o homem através do próprio homem. É assim que ele ajuda. Sabe, você pode dobrar o joelho aí nesse asfalto, ficar meses e meses aí pedindo, vai cair do céu. Se não vier alguém trazer para você alguma coisa, você não vai receber nada. Então, depende de alguém. Mas também depende do nosso bater, de buscar, de oferecer, de trabalhar, de fazer um monte de coisa, de oferecer trabalho, não é? Depende de um monte de fatores. Então, existe a possibilidade. Sim, a gente vai sentar ali e vai falar: Senhor, dá uma luz aí, para onde que eu tenho que andar, para que direção que eu tenho que ir, porque eu estou precisando muito desse apoio, daquela situação, daquele fato, daquela dificuldade. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou me socorrer? Não é? Normalmente, a gente vai devagarzinho entendendo que talvez a gente precise se preparar um pouquinho mais. Porque os espíritos, vocês acham que os espíritos estão assim cegos quanto a nós? E os nossos mentores, o nosso espírito guardião, onde que eles estão quando a gente está assim nessa dificuldade? Às vezes estão ali do lado falando: mas eu já te falei onde que é. Pega a vassoura. Eu pego a vassoura, Deus que me livre. Eu pego na caneta. Não na vassoura. Né? Então não aceita. Não é? Então muitas vezes está ali, clamando, pedindo, está falando com a gente, mas a gente está assim, está com os ouvidos tampados, só observando os nossos interesses. E aí vem a dificuldade, vem o problema. Então, mas e nós? Estamos muitas vezes na condição de favorecer, que isso também é um privilégio, né? É um privilégio a gente poder ajudar, é um privilégio. Então, quando a gente pensa em ajudar dentro da doutrina espírita, não é uma ajuda qualquer. Tem que ser uma ajuda, sabe, substancial, vamos dizer assim. Ou perseverante, ou, sabe, assim, um negócio que você tem que estar disponível. Isso a gente vai concluindo ao longo do tempo. Que nós vamos nos expondo a trabalhar cada vez mais intensamente em favor do nosso irmão. Então, Jesus deixou isso claro para a gente, muito claro, não é? Então, se está com problema de saúde, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar hoje, aí a gente continua a semana que vem, você volta aqui que eu termino o seu tratamento, a sua ajuda, o seu apoio, né? O Jesus não dormia praticamente, porque o tempo todo alguém tinha alguma coisa para pedir para ele. Se o nosso Chico Xavier dormia 3, 4 horas por noite, imagine que não tem a grandeza de Jesus. Imagine Jesus. Você acha que a gente dá o sossego para ele o tempo todo? Jesus, meu pé está doendo, meu joelho, minhas colunas. Ó, estou com mancha na pele, estou com unha encravada. Imagine isso. Uma paciência total, amor total. Ele está com unha encravada. Mas eu estou pensando aqui, vai ter um momento que vai ter um cortador de unha chamado Trim, você vai cortar sozinho, você vai resolver. Vai precisar de onde que eu vim fazer aqui, você não precisa mais de mim para isso, não é? Então, vejam, não é como que são as coisas, mas o amor profundo pela humanidade atendeu a todas as pessoas que vieram até ele. Todas. Então, é assim, quer dizer, a gente fazer tudo o que é possível. Tudo. Não o que é possível, tudo o que é possível. Tá? 3 horas da manhã, seu apartamento, alguém toca. Você tem carro, né? Aí, dá desculpa que nós estamos meio que dormindo. Rapaz, mas tá quebrado. Entendeu? Não é? Porque a gente já imagina o que ele vai pedir, não é? Não imagina?
fazer o que é possível, tudo o que é possível é assim. Eu tenho carro, eu tenho gasolina, eu sei dirigir, eu posso ir, eu posso esperar, eu posso trazer de volta, é tudo que é possível. Não, pode ir embora, isso aqui vai demorar muito, não sei que hora vai sair, nem sei se vai sair, pode ir embora. Você fez tudo o que você pôde, tudo. A gente não faz isso para pessoas do nosso meio, da nossa família. Se um filho da gente precisa de um socorro, a gente vai ficar com essa conversinha, estou cansado. Vai ficar com isso, não é mesmo? Então, caridade. Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem só o apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mãe que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se renova ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. É o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Então, quando a gente conseguir se desenvolver na caridade, olha o que ela está falando aí. A gente vai acessar, vamos imaginar assim, né, um arquivo especial, específico, que é o arquivo do amor divino. Vamos imaginar, tem lá um arquivão de amor, e a gente vai ter permissão de acessar esse arquivo. E aí dentro desse amor falar, socorre fulano, a gente não vai pensar duas vezes. Claro, agora, já, nesse momento, vai lá e socorre. Preciso de alguém trabalhando nessa direção, não tem problema nenhum. Mas é difícil, é pesado, não tem problema nenhum. Eu preciso, não se preocupe, a gente vai acessar o amor divino quando nós estivermos construindo uma caridade integral em nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um ótimo, excelente final de ano e que possamos estar de volta no ano que vem, não é mesmo? Então, é isso aí. Muito obrigado.